Sexta-feira, 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, às sextas-feiras, o nosso programa se alimenta do domingo, numa visão antecipativa, prospectiva. Já temos os olhos alcançando o banquete desse próximo domingo, após a Santíssima Trindade. Estamos em pleno caminho do tempo comum e, de fato, olhos fixos naquele que é a causa de nossa salvação, como nos ordena a Carta aos Hebreus. São Lucas, o evangelho deste ano, capítulo 9, versículos 18 a 24. Um dia, Jesus estava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Perguntou-lhes então: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Se alguém quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Um pequeno evangelho presente em toda a tradição sinótica. Inicialmente se fala de Jesus rezando sozinho e apenas os discípulos. No fim do evangelho, outros discípulos estarão presentes. Não sabemos se na mesma cena ou em outra ocasião. No estudo da redação dos evangelhos, estudo exegético, sabemos que muitas vezes são textos que têm semelhanças e que podem ser seguramente acoplados. Por exemplo, nós temos na primeira parte do texto este encontro pessoal, que são muitos, e falaremos um pouco sobre isso, de Jesus exclusivamente com os apóstolos. Depois diante da revelação que Cristo faz de da natureza da sua messianidade, são incluídos todos os que querem ir atrás dele, isto é, segui-lo. Eu vi aqui uma tradução: quem quiser vir comigo é fraco. Não se trata de ir abraçadinho com Jesus, se trata de ir atrás dele. Ele é quem abre o caminho, dado fundamental. Bem, voltemos ao início do evangelho, que eu poderia chamar talvez de primeira parte. Primeiro, todos os evangelistas são atentos a essa experiência fantástica da oração de Jesus. Sobretudo São Lucas vai chamar a atenção várias vezes para esta profunda realidade. Jesus é um homem de oração. Ele reensina nele mesmo a humanidade a ouvir a Deus, responder exatamente com plena obediência às suas ordens e viver da alegria dos frutos da vontade de Deus realizada.
Jesus não reza porque o Verbo precisa rezar, porque mesmo encarnado, o Verbo não perdeu em nada a sua intimidade com o Pai. Aliás, ao encarnar-se, o Verbo trouxe o céu à terra. Nós sabemos que isso se chama para nós hoje Eucaristia, Santa Comunhão, a própria igreja no seu conjunto, ela que é a mãe dos 7 sacramentos e da Escritura, ela trouxe o céu, ela é o céu trazido até a terra. Ora, este elemento está presente, perdão, no tema da oração de Jesus. Uma oração que ora é solitária, ele e o Pai, ora é compartilhada como escola de oração entre os discípulos, que precisam aprender a rezar com Jesus. Nós veremos depois que a Eucaristia não é um entretenimento humano, nossas missas de 15 anos, de não sei o quê, que nós achamos que são nossas festinhas, em que Jesus é convidado para elas. Não, é o contrário. A festa da comunhão trinitária, a esta festa fomos incluídos. Este é o dado fundamental. A missa é o panorama no qual entramos na sala de núpcias, em que o pai se alegra pela esposa do Cordeiro. Dito isso, Jesus apenas com os discípulos. Outro elemento importante no tempo comum, a intimidade de Jesus com os discípulos. Tenho medo de católicos que frequentam a missa dominical, excelente, é nosso dever, nada a tirar nem colocar. Infelizmente, nós todos padres observamos com tristeza como os católicos chegam atrasados, chegam às 7h30 para a missa das 7. Entram, se sentam e acham que está tudo certo e vêm comungar. Não consigo entender. Me parece até uma falha de caráter. Porque eu estou não participando da missa integralmente, que é mandamento da igreja. Procurem lá, por favor, meus irmãos, quais são os mandamentos da igreja. Participação integral. Não é eu não chego na missa a hora que eu quero. Claro que o sacerdote pode acontecer. Eu na missa das 7. Mas em outros horários que ele se atrase porque houve um imprevisto, veio de outra capela, o que seja, não interessa. Mas a missa das 7 começa às 7 e eu estou para a missa das 7, antes das 7, antes das 9, antes das 11, antes das 18. Não existe esta dimensão e ocorre de modo escandaloso que as igrejas comecem não repletas e terminem lotadas. E os mesmos sujeitos que não tiveram a coragem de, ao sair de casa às 7h15, às 7h20, dizer, não, eu vou na próxima missa, das 7 eu já perdi. Não, ele quer pegar esta missa, como se usa no Rio de Janeiro, ou pegar a missa, digo a minha própria consciência enganosa, participei da missa, posso levar meu dia agora como eu quiser. Não, você não participou da missa. Você chegou depois do Glória. Eu vi no outro domingo pessoas chegando nas preces, com a cara mais lavada do mundo. E a vontade que hoje nós estamos com muita dificuldade de comunicar-nos com sinceridade. Hoje tudo é feio, se o padre disser alguma coisa, está afastando os fiéis. Mas eu acho que está afastando do bom senso, quando ele fica calado demais. Mas enfim, é um momento difícil em que estamos passando. Naquele encontro íntimo, 2 perguntas. A primeira, quem dizem as multidões que eu sou? Uma pergunta sobre o olhar dos discípulos a partir de fora, daquilo que vem da experiência de convívio com os seus conterrâneos. E nessa resposta há algo de interessante. Eles citam João Batista, Elias ou alguns dos profetas que ressuscitou.
algum dos profetas que ressuscitou. Muito bem, podemos então dizer, e assim começaremos o programa da segunda-feira, que o povo via Jesus como um profeta. Não é ruim, só não é suficiente, porque ele mesmo ouvirá de São Pedro a revelação divina da sua identidade verdadeira.